Boa noite, gente. Estamos iniciando aqui a live. Calma, para entrar. Boa noite a todos. Pera. Oi, amiga. Oi, amiga, tudo bem? Chamadas de cabelo lavado. As correrias do dia, mulher, que obrigam a ficar com essa. Ter que fazer as coisas de última hora, né? Mas é assim mesmo. E aí, como estamos? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho mais pessoas entrarem, tá certo? Hoje eu tive que correr lá de casa porque eu moro bem perto de uma casa de show. E aí eu não Hum, sabia, hoje tinha show lá. Aí tive que eita, vir pra amiga. casa da minha irmã. Ainda bem que Mas deu deu certo. certo. Mas deu certo, graças a Deus. Vamos lá, gente. Envia para os amigos de vocês que a live já começou, certo? Hoje com a presença da fisioterapeuta, doutora Salma Lima. Conheço a Salma desde a universidade, a gente estudou lá em Parnaíba. Ela era acho que 2 períodos a mais do que eu, não era? Era. Isso, Era. ela se formou um ano, ela é um ano na minha frente, né? Isso, E amiga. aí, a Salma, ela começou a trabalhar no Instagram com fisioterapia pélvica desde a universidade, desde o curso que ela se apaixonou. Ela, para mim, é uma referência. Oh, meu Deus. Foi a pessoa que mais me incentivou a iniciar na área, a começar a divulgar no Instagram, começar a fazer post e tudo mais. Até hoje. Ela é uma pessoa que me incentiva muito. E para mim é sim uma referência. Eu gosto muito do trabalho dela. Pode Pode falar. ser. Eu ia te interromper. Gente, a Manu e eu é uma relação de amizade que não vai só na universidade, né? A gente Verdade. é evangélica também, tem uma união assim de amizade que ultrapassava os muros da universidade. A gente tinha uma amizade real mesmo. Ela frequentava a minha casa. A gente compartilhava muitas situações que a gente vivia, os perrengues, as situações também que aconteciam extra-universidade, assim. Foi uma amizade que realmente ficou para a vida. É tanto que quando a Manu disse que queria seguir na fisioterapia pélvica, eu fiquei muito feliz, porque assim, é uma área muito promissora na fisioterapia, é diferente de todas as áreas que existem na fisioterapia. Ainda é um pouquinho nova, a gente sabe, tem uns desafios, mas assim, é uma área maravilhosa para todo mundo que começa na área, todo mundo sente aquela diferença, aquela vontade de trabalhar, porque é uma inovação, na verdade. Não tem nada a ver com a fisioterapia convencional, não é rotina. A gente tem uma muitos desafios no nosso dia a dia, na verdade, né? Nada é igual. Um dia o paciente está de um jeito, outro dia chega de outro, e assim a gente vai fazendo o nosso tratamento. Né? A gente não segue receita de bolo. Eu acho que é a melhor parte de trabalhar com fisioterapia pélvica, trabalhar com mulheres, porque a gente entende um pouco do corpo delas, ao mesmo tempo que a gente faz o tratamento, a gente também se conhece, se percebe, se imagina em outras situações, se coloca no lugar do outro. Então, assim, é uma situação de humanização. Trabalhar com gestante é humanização, no pós-parto, muito mais. Trabalhar com criança, com puerpério, é fantástico. Sim, meus olhos chegam brilham, porque eu realmente essa área quem me conhece sabe, quem foi meu paciente sabe, pode dizer isso com propriedade. Eu sou apaixonada, assim, eu incentivo todo mundo. Então, ela, para mim, foi uma das coisas que eu mais gostei, porque além de ser minha amiga, de eu saber o potencial dela, a gente fez extensão juntas, né, durante acho que um ano, foi, Manu? A gente tinha Mais ou aquele. menos. Não sei, não lembro. Uhum. Acho que foi isso, foi do último ano do Eduz. A gente trabalhou com educação em saúde em umas escolas de Parnaíba. E assim, gente, a nossa história assim é bem grande se a gente for parar para falar, mas
Eu e a Manu, assim, ainda hoje nós temos essa proximidade, embora não estamos na mesma cidade, mas a gente consegue sempre Faz manter esse bom tempo que contato. a gente não se vê assim pessoalmente. Muito, acho Eu que acho que desde desde a a minha formatura. Foi. É, e tudo a ver, né, aqui com a questão do objetivo das lives, que é saúde da mulher. É, apesar de ser uma área que está crescendo bastante dentro da fisioterapia, é uma área que está em ascensão, é uma área ainda pouco conhecida, muito pouco conhecida, por mais que a gente divulgue, fale, ainda é uma área muito conhecida. E para o mês de março, o mês da mulher, é uma área que dizer para vocês, né, que a fisioterapia ela tem uma área especialmente para a mulher. E aí, por isso a importância da gente estar aqui divulgando e falando para vocês, tirando dúvidas aqui. E a ideia da live também, né? Exato. Então, Sal, eu quero que você se apresente, diga quem você quais são suas formações, especializações, como é o seu dia a dia no trabalho, como é a questão do acolhimento dessas mulheres, porque a saúde da mulher ela vai integrar ali a área da obstetrícia, a área urológica, ginecológica, coloproctológica, né? Sexual também. Então, são várias demandas que a gente pode estar recebendo, às vezes de uma mulher só. Às vezes ela nem sabe que ela está passando por que ela tem alguma disfunção, né? E a gente descobre em consultório também. E aí eu queria que você falasse. Eu sei que você ultimamente voltou mais para a área das gestantes, né? Então eu queria que você ficasse à vontade aí para falar o que você quiser. Tá bom, então vamos começar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Salma, Salma Lima. Sou fisioterapeuta, já vai fazer agora 3 anos, dia 18, né? Formada há 3 anos. 18 não, 21, na verdade. Dia 21 de março. É, e assim, desde a universidade, eu nunca tinha me identificado com a área específica da fisioterapia. Eu gostava de tudo, eu cheguei a trancar o curso. Então, assim, foi muito difícil passar por todo o processo da universidade sem achar uma área específica. E aí, chegamos no 7º período, que tem a disciplina de saúde do homem e da mulher. Foi a disciplina mais fácil que eu tive em toda a graduação, além de citologia e genética, né? Que quem ama biologia química se dá muito bem nessas duas disciplinas, né? Porque tem aparelho reprodutor, a parte de embriologia, aquela coisa toda que é bem mais direcionada para a biologia mesmo. E aí, para mim era uma disciplina que eu não tinha trabalho, gente. Eu assistia a aula, não gostava de ver vagina, nem pênis, nem ânus, nada do tipo. E para mim assim foi um desafio, né? Porque as imagens quando a gente chegava lá era só essas. E aí eu gostava muito assim do assunto, mas ao mesmo tempo eu não me via, né? Meu Deus, que disciplina tão estranha, né? Tão engraçado que quando chegou no estágio, nos primeiros dias, na questão da avaliação, porque a gente trata, né, ainda na graduação, essas condições que a saúde da mulher aborda. Então, para mim, eu peguei uma dupla que ela era do PPC antigo, né, que era o antigo modelo do curso. E aí Sim. ela só ia passar um mês. Como ela só ia passar um mês, eu ia ficar um outro mês sozinha, porque a gente fazia 2 rodadas, né? Cada mês, 2 meses em cada estágio. Eu ia passar um mês só. E aí aconteceu os meus desafios, né? De atender sozinha. Não tinha ninguém. Então, para mim, eu tive que refazer. A professora começou a querer me avaliar especificamente eu sozinha. E assim, para mim não era ruim. Eu amava a disciplina, né? Na parte prática. Eu não era muito chegada na parte de ficar só vendo a genitália, mas a prática era maravilhosa, toda inovadora, toda diferente. E os primeiros casos que eu peguei foram casos que, tipo assim, a pessoa que não gosta de saúde do homem e da mulher, ela cai logo fora. Então ali ela diz, eu já não vou gostar dessa área, né? Eu peguei uma paciente com prolapso de bexiga grau 2, peguei uma paciente com vulvodínia, um paciente lesado medular a nível de nem lembro, era C5, eu acho, para baixo. A lesão dele era um pouquinho alta.
E aí ele não tinha controle, né, da parte urinária, fecal, ele tinha disfunção erétil, ele tinha constipação crônica. Então, assim, eram os desafios. E ainda tive uma outra paciente com incontinência urinária. Então, eu peguei basicamente quase todos os casos de fisioterapia que dava para abranger. Um paciente tinha 4 casos, e as outras foram agregando. Na graduação, eu não peguei gestante, que é hoje o meu Também foco. não. Também Então, assim, não, de as minhas jeito nenhum. amigas ficavam no bem bom, enquanto eu suava para fazer o tratamento, que era as disfunções mesmo propriamente ditas. Então, tipo assim, pra mim, como eu fiquei só, eu não tinha com quem discutir, era eu e a professora. Então, ela chegava, livro tal, assim, assim, assim. E aí eu lembro que uma vez eu vim pra Oeiras, né? Durante esse período, e eu trouxe os livros, eu fiquei montando os protocolos, as coisas para fazer. Cheguei e mostrei para ela. Aí ela pegou e falou assim para mim: Foi tu que fez isso? Tu tem certeza que foi tu que fez isso? Tu não pegou em um livro, não? Eu, professora, eu estudei para fazer. Eu lembro que ela duvidou da minha capacidade. E assim, Manu, eu lembro que desde esse dia tinha já a vontade de entrar numa pós, né? Ainda já estava no 8º período, e aí apareceu a oportunidade de entrar na pós. Aí o meu pai falou: não quero filha minha para estudar dermatofuncional, que era a minha opção também. Dermatofuncional é igual a estética e tal. Além da gente saber que a gente trabalha com a reabilitação de queimados, aquelas coisas todas, mas nem todo mundo conhece que a dermatofuncional realmente faz, na fisioterapia, associa muito à estética. Aí o papai falou logo: não, filha, opte por outra coisa, procura outra pós, aí a gente vai pagar e tal. Aí entrei. Não, eu sentei com a Leíse e as duas começaram a dizer, né? Tanto eu como ela: saúde da mulher e inovação, vamos para a saúde da mulher. E a gente entrou, minha dupla do curso virou minha dupla também de pós-graduação. E aí, gente, eu lembro que a primeira aula foi fantástica, que era a professora Susan, que já era a maior referência de fisioterapia pélvica em Parnaíba, né? E aí você lembra que aquele show todo que ela dá, faz a gente se Era top. apaixonar. É a melhor. A aula dela era realmente um show. Exatamente. Quem teve contato com ela com saúde da mulher começou a aderir. Lembro que a nossa turma era a segunda turma de pós de Parnaíba, né? Na época tinham poucos profissionais em saúde da mulher atuando. Hoje em dia lá já tá cheio demais. Mas a gente éramos poucas. A minha turma tinha 10 pessoas. Então imagina aí. Na época da Suza, quando a Suza entrou, tinham 3 em saúde da mulher. Primeira turma, mais ou menos 10 a 12, a segunda turma 10. Então eram poucos profissionais que realmente, dessas que entravam na pós, poucos saíam para atender, né? A maioria desistia no caminho. Na minha turma hoje em dia acho que tem o quê? Umas 4 que trabalham com saúde da mulher, o resto não trabalha ninguém. Então, assim, para você ver, né, como a carência é grande e as pessoas, elas desistem de trabalhar com área íntima porque é uma área delicada, né? A gente tem muito envolvimento com esse paciente, né? Hoje em dia eu atendo tanto homem como mulher e também já atendi criança. Hoje em dia não é mais meu público. Estou focando principalmente em questão de obstetrícia e puerpério, que são as demandas maiores que nunca faltam pacientes, né? Eles estão sempre por aí procurando, querendo realmente trabalhar essa função na gestação e pós-parto. Eita, ela já tem uma história muito forte aí com a fisioterapia pélvica, com a fisioterapia da saúde da mulher. Já rolou Então, muita coisa. você, a partir disso, né, depois que você se identificou com essa área, daí, como foi a questão de voltar para casa e aí começar os atendimentos, a questão da aderência das mulheres a esse tipo de tratamento, como foi? Então, eu lembro que quando eu terminei, eu não queria voltar para Oeiras, né? Primeiro, assim, a gente quer e não quer, na verdade, né? Primeira coisa que eu queria voltar era para São Raimundo mesmo. Porque Não, eu sabia que lá a concorrência era muito grande. eu pensava nesse lado, né? Na parte da concorrência, né? Que, por exemplo, eu não sabia que na minha cidade já tinha uma que trabalhava com saúde da mulher na época, né? Que era a Lorena. Depois chegou a Ana Maria, eu já estava na pós-graduação quando ela começou a querer trabalhar com saúde da mulher. Lorena foi embora, ficamos eu e a Ana Maria. E atualmente a gente tem mais outra colega, que é a Letícia, que também trabalha aqui em Oeiras.
mas eu não sei se ela está atendendo no momento na área de saúde da mulher. Então, acho que basicamente somos três agora, atualmente, né? Então, na época, eu era a terceira a chegar aqui, sem saber que já tinha, né, essas duas meninas. E aí, eu lembro que eu ficava pensando, eles vai ser muito promissor para mim, né? Acho que ninguém conversa. E detalhe, ninguém tinha Instagram na época que eu criei, né? Sobre isso. Então, eu comecei, quando eu entrei na pós, a minha professora sempre falava, ela e a Natália. A Natália foi minha professora de cardiorrespiratória, mas era da área de saúde da mulher junto com a Susan, e ela sempre falava, adianta o que tu vai fazer para tu não ficar para trás, porque as pessoas conhecem quem realmente é a primeira a dar a cara a tapa para falar sobre o assunto. E aí eu peguei aquela dica que eu guardei. A Susan falava, crie Instagram, crie Instagram. E aí juntava um conselho da Natália, um conselho da Susan, criei coragem. Eu lembro que o nome do meu Instagram não era esse. Era fisioterapia, saúde íntima, uma coisa assim. Eu não tinha foto minha, na verdade. Era tipo um textinhozinho que eu botava com um arroba. E as fotos eram flores, né, verde, vermelho. Não sei se tu lembra, amiga. E a letra era branca. Então, assim, ninguém conhecia quem estava realmente por trás. Só depois de um tempo eu comecei a realmente mostrar meu rosto, né? Gravar stories que todo mundo começava a perguntar o que era, o que era, o que era. E aí eu comecei a aparecer gravando stories. E aí eu lembro que por conta disso, quando eu me formei, antes de eu colar grau, né? Eu já tinha terminado o curso, antes de colar grau, eu fui chamada 2 vezes para ir para a rádio. E aí, quando eu tava indo para Parnaíba, para colar grau, eu fui chamada mais uma vez, que foi no mês da mulher. Foi justamente nesse mesmo período que era a minha formatura. Então, eu voltei para Parnaíba e fui chamada novamente, terceira vez, para ir para a rádio. Então, eu já vim de Parnaíba, quando eu colei grau, já com essa porta aberta para voltar para uma rádio, né? E aí foi onde começou mesmo a minha história. As pessoas já sabiam que eu tinha um Instagram, começaram a me ouvir na rádio falando sobre o assunto. Teve muita gente que começou a mandar mensagem, querendo saber dos assuntos e tal. E já tinha gente interessada nos serviços, né? E aí foi uma porta que abriu outras. Depois eu comecei a fazer outros encontros na rádio, sempre convidada. Nunca eu me oferecia, sempre aparecia convite. Foi assim, incrível. E aí eu lembro que apareceu uma pessoa que ligou, dizendo que tinha uma clínica e querendo que eu fosse trabalhar nessa clínica, que eu era muito promissora. E aí foi onde tudo começou. Em maio, eu me formei em março e em maio eu comecei a trabalhar. E aí eu lembro que os primeiros pacientes que eu tinha não eram pacientes totalmente de saúde da mulher, era mesclado, né? Fisioterapia convencional, hernia de disco, aquelas coisas todas que aparecem todas as vezes. E depois apareceram as primeiras pacientes de saúde da mulher. Eu lembro que a primeira paciente pós-formada era prolapso de bexiga, grau 2. Prolapso me perseguia na época da graduação e da recém-formada. Foi um dos casos que eu mais peguei, foi prolapso de órgão pélvico. Salma, explica para as pessoas que estão na live o que é um prolapso de órgão pélvico. Então, para quem não sabe, prolapso de órgão pélvico é quando o órgão que a gente tem dentro da cavidade abdominal, seja bexiga, seja útero, seja reto, pode também a parte do intestino. Então, esses órgãos, eles podem sim sair do local de origem por conta de instabilidade de ligamento, instabilidade da fáscia muscular e instabilidade muscular. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, aqui é a altura normal, os órgãos ficam aqui, do meu queixo para cima. E daqui para baixo, a gente já tem o canal vaginal. Então, os órgãos que estão aqui, eles começam a querer descer por essa fragilidade, tá? E eles vão puxando as paredes. Primeiramente, não é em si o órgão que está sendo exteriorizado, tá? Ele está puxando aqui as paredes, está vindo, descendo a parede que ele está agrupado. E por final, ele pode se exteriorizar totalmente. Então, ele sai para o canal vaginal. Se você não faz um fortalecimento dessa região, se você não faz um tratamento correto para essa região. Então, o que é que acontece? Peguei paciente nos primeiros anos, paciente com prolapso total, então a bexiga era totalmente do lado de fora, eu tive que empurrar para fazer a avaliação. Foi o caso assim mais crítico que eu já peguei. Peguei paciente com grau 2, grau 3, paciente que mandava no direct foto, que tinha algum orifício saindo ali, era prolapso de útero. Então, assim, os casos que me perseguiam mais eram incontinência e prolapso. E eu lembro
que eram os casos assim que é mais desafiador, porque a gente sabe, prolapso ele demora um tempo a mais para você tratar essa paciente e melhorar a função, né? Teve paciente que não aderiu? Teve. Então, assim, como é que acontece? A gente faz uma avaliação quando esses pacientes procuram a gente. A avaliação tem sim uma introdução vaginal, a gente faz uma introdução bidigital, então 2 dedos no canal vaginal da paciente. Se a paciente for virgem, a gente não realiza esse tipo de introdução, mas a gente tem um outro método de avaliação, tocando o centro do períneo, realizando alguns testes, para você ver como é Importante que está. falar aqui no que você tocou nesse assunto, que qualquer criança, adolescente, jovem pode estar fazendo fisioterapia pélvica indicada. A questão da avaliação, ela vai ser direcionada específica para aquela pessoa, certo? Não precisa pensar que, porque eu ainda sou virgem, eu não posso fazer. Não, hoje em dia a gente está tentando, né, mudar esse pensamento. Tá Então, bom o áudio aí para vocês. Me responda quem está assistindo. amiga, tá bom aqui. Tá. Tô escutando um pouco do eco da minha voz. Eu acho que é o fone, mas tá dando certo. Então, eu lembro que a questão da adesão, nas primeiras pacientes, tinham muitas que tinham vontade, por exemplo, de realizar atendimento, se curar logo, mas tem aquelas que não aderem a atendimento, né? Que pensa que fisioterapia pélvica, quando a gente começa a contração de assoalho pélvico, é só isso aqui, contrair, relaxar, não sei o quê. Então, tem aquela demanda ainda que o paciente não conhece o tratamento, né? E aí, no primeiro dia da avaliação, já deduz e não fica. Tive esses pacientes? Tive. E um dos maiores desafios é você converter esse paciente para ele ficar realmente, para ele fazer o tratamento correto, porque a gente sabe que sem a orientação, o paciente contrai abdômen, contrai as coxas, contrai glúteo, faz apneia, mas não tem nenhum tipo de reflexo, contração lá no assoalho pélvico. Então, a questão da dificuldade é essa, da pessoa saber da parte íntima que você tem um problema que cirurgia não vai corrigir, porque, por exemplo, um prolapso. Tem muita gente que acha que só reposicionar o órgão de novo dentro da cavidade vai dar tudo certo. E não, pode ter recidiva, né? O prolapso ele pode voltar novamente. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da consciência. A paciente faz esse tipo de tratamento, ela tem que ter consciência que ela vai fortalecer a assoalho para o resto da vida. Porque a assoalho vai além da questão de parto, vai além da questão de sustentação dos órgãos, tem a parte sexual, anorgasmia, lubrificação, questões como dor pélvica, dor sexual, constipação. A gente tem inúmeros casos dentro da fisioterapia pélvica e as pessoas associam ainda só contrair e relaxar, infelizmente. Sendo que o tratamento é muito mais que isso. Eu acho que o primeiro baque, assim, de algumas pacientes, né, quando iniciam um tratamento com fisioterapia pélvica, primeiro é que elas não conhecem, elas não sabem o que é de fato aquela terapia. E segundo, acontece com algumas, é a questão do se olhar, do se conhecer. Pacientes que chegam no consultório, pacientes mulheres que chegam no consultório que nunca se olharam, que não sabem como é sua região íntima, que não tem uma consciência corporal, ou seja, não conhece, não... Se você pede uma contração, se você pede enfim, ela dizer ali a sensação que ela está sentindo, ela não sabe. Por quê? Porque ela nunca olhou. Oi? Nem sabe descrever o que é que está acontecendo. Justamente. Então, a gente tem muito esse tipo de paciente que chega. Estou com uma atualmente que eu ensinei direitinho as contrações, as coisas, os exercícios na primeira sessão, né? A gente fez a avaliação, fez a primeira sessão. Quando foi na segunda vez, ela já tinha esquecido tudo o que eu tinha ensinado. E acontece Por isso muito. que eu falo sempre que, pelo menos no primeiro mês, sejam realizados 2 encontros por semana. Porque se for esperar para uma semana depois, já perdeu tudo. Tudo que aprendeu. E outra coisa, porque a gente manda, né, os exercícios para casa. Então, as pacientes, elas têm tarefa de casa, elas não fazem só no consultório. Então, se ela faz errado, ela provavelmente precisa corrigir o que ela fez de errado para não levar esse tratamento para frente errado, né?
Então ela já começou com força de expulsão. E aí eu lembro que eu gastei tempo voltando tudo do início de novo. E a gente precisa disso, porque nem todas as pacientes elas têm acesso, né, a esse tipo de informação. Primeiro de tudo, quando vai para o consultório do ginecologista, o ginecologista não explica metade das coisas que a gente explica dentro do consultório. Isso é uma realidade. As pacientes, elas não sabem o que é o clitóris, elas não sabem o que é, por exemplo, onde fica o espaço do períneo, o que é assoalho pélvico. Então, assim, elas chegam totalmente perdidas, né? Achando que a gente vai fazer. Teve uma que veio com incontinência urinária. E ela chegou e disse assim: qual é o remédio que você vai me passar? Aí eu digo: fisioterapia não trabalha com recursos farmacológicos. A gente vai trabalhar a função muscular, o recrutamento dessa musculatura. E ela ficou indignada, porque ela queria que eu passasse um remédio para ela. E aí eu expliquei o tratamento, era uma paciente ansiosa, depressiva, era uma paciente tabagista também, o que demora mais esse tratamento a funcionar, porque a paciente tinha tosse crônica, né? E a gente sabe que é uma das dificuldades para quem tem incontinência urinária, tossir toda hora, aumentar essa pressão intraabdominal e perder urina facilmente. Então, assim, é uma questão que a gente vem já de muito tempo. Essa educação em saúde, esse perder tempo e ensinar as pacientes é uma coisa que a gente gasta tempo na fisioterapia pélvica, mas os outros profissionais de Muito saúde tempo. não fazem isso. Não fazem isso. Muito tempo. Eu recebo pacientes assim direto que elas gostam dessa conversa inicial. A primeira avaliação eu deixo só para tentar fazer a anamnese, tirar todas as dúvidas, esclarecer e ensinar também. Ensinar e eu mando o exercício para casa e eu sempre falo para elas, o tratamento não vai depender só de mim, vai depender das duas. Se você não estiver seguindo as orientações, se você não estiver fazendo as orientações corretamente, fazendo seus exercícios em casa, a gente vai demorar mais tempo. E é basicamente isso mesmo que a gente faz no primeiro atendimento, né, Manu? Essa parte de consciência corporal, de ensinar onde é que localiza, tá fazendo errado. Não, vamos respirar um pouquinho, não é assim. Vamos tentar aqui localizar. Olha aqui no espelho, como é a sua região íntima. Olha aqui o espaço, que é o períneo. Olha aqui onde fica o assoalho pélvico. Olha aqui onde é que é feita a introdução, né? Na questão da penetração, tem paciente que acha que vagina é uretra, né? Tem paciente que não sabe por onde sai a menstruação, tem paciente que não sabe onde é o canal de parto. Eu tive uma paciente que falava que o canal de parto era o canal da urina. Gente, e isso em pleno século XXI. Né? Se a gente for parar para analisar, não são poucas as pacientes que passam por isso. A gente tem um histórico grande, paciente que acha normal ter dor no sexo, que não sabe a questão de lubrificação, não sabe a questão do orgasmo, não sabe o que é a resposta do orgasmo, não sabe o que é clitóris. A gente tem que ter essa conversa para que elas comecem a colocar na mente, né, que elas precisam conhecer o corpo delas. E é isso, tem algumas pacientes, eu não sei se tu já teve, Manu, mas eu já tive pacientes resistentes, que elas disseram que não queriam fazer exercício de assoalho pélvico, porque não queriam tirar a roupa. Né? Já tive esse tipo de paciente também, que a gente já tive paciente que pediu para fazer só alongamento, só exercício ali na bola, no tatame, deitada, mas não queria de jeito nenhum fazer uma avaliação física, tanto é que ela não aderiu ao tratamento. É a questão cultural, não conversava sobre sexualidade em casa, tem às vezes a educação repressora, não conversa com o parceiro quando casa, ou quando tem uma convivência, né? As experiências sexuais são ruins, nunca teve um orgasmo, nunca teve uma sensação de prazer, e aí, até para tirar a roupa na frente do parceiro é difícil, né? Já tive esse tipo de paciente que não gostava, por exemplo, falava que o parceiro ficava chateado porque ela não queria fazer sexo, não gostava. Então, tudo isso influi, né, na vida dessa paciente. Quando chega no consultório, a gente só vai ter uma soma de fatores para essa adesão do tratamento, né? Não é uma questão que é só nossa, da gente fazer ela aderir, né? Vem da questão cultural dela também, né? Então, tem muito disso também. É um desafio muito grande. Vocês veem a gente comentando, a gente falando sobre esses assuntos com tanta naturalidade, mas imagina o que a gente passa nos consultórios, né? Com cada um no seu horário.
Assim está falando aí, bom seria se todo profissional da saúde explicasse realmente o que de fato a pessoa tem. Porque, né, a gente tem aquele conceito, não são todos, a gente pode generalizar. Porém, a gente tem aquele conceito de que o profissional da saúde está ali do outro lado da mesa, está ali lhe entrevistando, passa um remédio e não explica muita coisa que você está sentindo. E aí, nisso, vem a frustração das pessoas de que, principalmente na nossa área, por exemplo, uma paciente que sofre com incontinência urinária, ela pode ter aparecido aqueles sintomas há pouco tempo, mas também ela pode ter passado muitos anos com aquele problema e ela nunca nem comentou com nenhum profissional da saúde sobre isso, porque ela acha que aquilo é normal. Mas vem justamente de onde eles não têm um questionário de vida sexual para essas pacientes, né? Eles não perguntam se a paciente tem dor no sexo, se a paciente sente orgasmo, a não ser que cheguem, por exemplo, com a queixa de endometriose, né? Que a endometriose, a questão da dispareunia está associada, né? Com a dor sexual. Então, são poucos profissionais que vão investigar realmente. Já tive paciente que estava com um diagnóstico quase fechado de vulvodinha e o médico falando que era herpes zoster. Então, eu fiquei assim tão chocada dele não conhecer o que era a vulvodinha, dele não saber o que era dor vulvar, sensibilidade à queimação, nada, nada, nada. Ele não fez nenhum tipo desse tratamento. Então, assim, é uma realidade que a gente ainda tem. Falta atualização, falta a questão da humanização, falta perder tempo, falta querer realmente investigar a questão de como essa paciente está, de como essa paciente é na questão cultural dela. Fazer aquele tratamento que a gente faz mais detalhado, né? Porque a gente a questão da integralidade, né? Levar em conta a questão social, física, emocional, cultural, religiosa daquela mulher. E é o que a gente faz no consultório, né? A gente pergunta tudo isso, mas os outros profissionais não fazem. Salma, e fale um pouco também da questão do seu trabalho com gestantes. O que você vê muito de errado, gestante fazendo, pensamento de gestante, né? Que as pessoas disseminam que gestante que perde urina é normal, alguns tipos de exercício, como é a procura por esse atendimento, se você recebe muito encaminhamento, como é? Então vamos às realidades da vida de quem trabalha com grávidas, né? O desafio. Vamos lá. O que é que a gente vê muito na realidade? Muita grávida que quer ser atleta, principalmente, procurando profissionais de educação física que não conhecem assoalho pélvico, que não sabem sobre diástase, que não sabem sobre queixa de xixi, perder xixi na gestação. Não sabe muito sobre o retorno do pós-parto, não sabe sobre essa questão do que ela deve, ela pode fazer. Então, já vi de tudo que você pensar. Gestante que queria pular, gestante que queria correr, gestante que queria andar de bicicleta. A gente tem algumas limitações, na verdade, né? Por exemplo, as atividades físicas, a gente recomenda que a grávida comece a partir do primeiro trimestre. Anteriormente, isso era colocado que a partir das 13 semanas, porque se associava o risco da gestante entrar um trabalho de parto, ter um aborto, nesse período que é mais crítico realmente da gestação. Só que a gente tem visto nos estudos atualmente que a chance da gente prevenir qualquer complicação da gestação acontece no primeiro trimestre. No segundo, eu já não tenho tanta eficácia para fazer com que essa gestante evite a perda de xixi involuntária, que não é normal em qualquer fase da vida e nem na gestação será normal. A questão de dores, realmente a lombar, a parte do pubis, a parte sacroiliaca, que são dores mais comuns na gestação. Gestante, por exemplo, digamos que a constipação, a hemorroida, que está muito associada à questão dessa alteração que a gestante vai sofrer, né, durante a gravidez, também não é normal nada disso. Então, a gente tem algumas condições que a gente consegue prevenir, e principalmente a parte da diástase patológica, que é a questão mais para as mulheres estética do que funcional, né? Elas têm medo da questão de ficar com aquela região feia,
mas não tem medo da questão da função, da dor lombar, da perda de xixi, de usar cinta, enfim, né? Então, esses são os primeiros pontos. Então, tudo isso a gente consegue prevenir ainda no primeiro trimestre de gestação. Então, a mulher que está gestante faz o acompanhamento com a obstetra, faz todos os exames iniciais do pré-natal, o médico vê que a gestação é uterina, não tem risco, não tem sangramento, não tem risco de aborto, ele encaminha para a fisioterapia pélvica e ela já começa o tratamento assertivo para a gestação. Por quê? Tem ainda profissionais, gente, que botam para a mulher pegar carga. A gente vê que isso não é legal para a gestação. A gente está vendo que a mulher está passando por uma transformação, uma modificação. Não é que não possa pegar carga, tá? Mas a carga é excessiva, de 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, não é ideal para a mulher na gravidez. Por quê? Aquela Ela mulher não... que nunca fez atividade física, eu tô grávida, vou começar a fazer. Por exemplo, esse tipo de mulheres, elas acham que elas vão ter hipertrofia na gestação. E é o contrário. O mecanismo do corpo da gestante vai só preservar a massa muscular que ela tem naquele momento. Então, se você não estuda fisiologia, você não vai saber que ela não vai hipertrofiar, né? Ela tem tendência ao quê? A acumular energia reserva, que é a gordura, tá? Então, ela só vai o quê? Se ela começou no primeiro trimestre, ela vai manter a massa muscular dela até o final da gestação controlada para ela não perder. Mas se ela não faz atividade física, essa massa muscular, ela vai dando espaço para se transformar em gordura. Porque se ela tem um bebê agora no ventre, ela precisa de mais energia. Então, automaticamente, vai haver essa troca, né, na gestação. E é uma das coisas que a gente precisa analisar quando vai encaminhar essa paciente para algum profissional de saúde, né? Saber se ele sabe da anatomia, da fisiologia, da biomecânica, do que tipo de alteração que vai acontecer com o corpo dela, qual é o período que ela está passando, qual é o exercício que ela pode fazer e que não pode. Vi gente falando, Manu, infelizmente ainda tem profissionais que não sabem dessa parte e querem chegar para a gente falando alguns quesitos como a diástase. Exercício de pilates, prancha, questão da extensão da coluna, abdominais convencionais, que as pacientes podem fazer mesmo sem barriga. E não, gente. Mesmo sem barriga na gestação, a fisiologia gravídica começa no primeiro trimestre. Então, se você não sabe, a gente tem um hormônio chamado relaxina, que esse hormônio afrouxa, deixa mais instável músculos, ligamentos e ossos no corpo da gestante. E isso aparece lá nas primeiras semaninhas de gestação. Não aparece, né, na segunda, onde geralmente a pessoa começa a fazer os exercícios, tá? Então, se a gente quer prevenir uma diástase, quer prevenir uma perca de xixi, a gente precisa começar antes, tá? Para que tenha um benefício, para essa gestante não sofrer uma complicação. E aí entram os profissionais que começam a botar a mulher na gestação para fazer esse tipo de exercício do primeiro trimestre no segundo, tá? Achando que ela não tem barriga, que não vai fazer nenhum mal. Errados todos, porque a gente já sabe que vai ter sim um prejuízo. Essa musculatura tá instável, então ela vai afastando sem esse profissional saber do malefício que está causando nessa paciente. Então, a gente vê sim que tem gestantes que tem prejuízo mesmo estando malhando na academia, enfim. E o ideal é que essa mulher, né, ela faça uma avaliação com fisioterapia pélvica pelo menos uma vez ao ano, mesmo que não esteja sentindo nada, de forma preventiva. E Exato. essa mulher que quer engravidar, ela já deveria, né, o aconselhado é que ela já venha procurar, porque ela vai ter a questão da diástase. Agora ela vai prevenir a diástase patológica, não é? Explica para as pessoas o que é a diástase e o que é a diástase fisiológica e a patológica. Então, na gestação, a mulher ela vai ter o aumento, né, dessa região uterina para o bebê ganhar espaço para o crescimento. Então, o que acontece com as musculaturas abdominais? Elas vão ficar mais frouxas, mais instáveis e vão se afastar para dar espaço, né, esse crescimento uterino. É uma causa que é multifatorial, não é só a musculatura do reto abdominal, como todo mundo fala, tá? Então, tem muita gente que diz assim, eu tive diástase e eu vou fechar. Também não existe esse tipo de mecanismo, porque a gente já tem uma separação lá no reto abdominal que é fisiológica,
tá? Então, homens e mulheres podem ter diástase e mulheres, principalmente na gestação, é o mais comum que aconteça, tá? Mas fatores como obesidade, treino de impacto também podem levar a diástase abdominal, grávidas ou não, tá? Então, o que é que a gente precisa falar sobre isso? Na gestação, a gente tem um parâmetro para essa diástase dela ser fisiológica, está dentro do esperado. Tá? Esse afastamento, ele tem um retorno melhor no pós-parto, é que a gente diz que a diástase é fisiológica. Então, geralmente, até uns 2 centímetros, a gente consegue que essa diástase seja mais fisiológica, ela tem um retorno apropriado no pós-parto. Quando ela começa a partir dos 3 centímetros, aí nós já dizemos que essa diástase é patológica, porque o espaço entre as bordas, né, musculares já vai estar muito maior e vai precisar de uma ajuda para ela retornar. Então, vai ser difícil a mulher ter esse retorno natural. É por isso que muita mulher fica com a barriga de avental, barriga de pochete, tem estria. E se vocês não sabem, estria está relacionado com o crescimento da diástase. Quanto mais está separado, mais a pele vai esticar. E aí vai aparecer as primeiras estrias. Tá? A questão do colágeno também, a questão genética também está associada. Então, a mulher ela tem que cuidar o quanto antes para que não aconteça essa diástase patológica. Por isso que a fisioterapia entra como a primeira linha aí, porque a gente também trabalha nesse retorno, diferente dos profissionais de academia que não trabalham com isso. Não sabem fazer a recuperação pós-parto da diástase abdominal. Correto, essa menina fala, menino, que nem. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês falem aí, tá certo? Assim está perguntando, você acompanha gestantes também, Emanuele? Assim, para quem não sabe, é minha irmã, né? Sei que na área aqui, na cidade, no momento, temos você exercente. Pois é, aqui em São Raimundo, só eu trabalho, que eu saiba, né? Eu trabalho com fisioterapia pélvica, uroginecológica. Ainda não estou trabalhando com gestantes, mas pretendo esse ano, né, abrir para esse público. Mas você começou o curso, não começou não? Oi? Você começou o curso, não começou não? Comecei. Falta terminar. Tá fazendo a mesma formação que eu fiz, gente. Que a mesma formação da Salma eu estou fazendo, só falta terminar. A mesma formação para atender gestante do 1º ao 4º trimestre é o pós-parto. Porque a mulher não tem 3 trimestres, ela tem 4. Pós-parto é um trimestre gestacional. O retorno do corpo novamente, tá? Pois então, fale um pouco do pós-parto. Já vamos chegar em 50 minutos de live. Eita, meu Deus, mas passa rápido, né? Então vamos lá. Pra quem não sabe. Gente, se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui, viu? Então vamos lá, gente. Na gestação, ocorreu toda essa mudança, transformação durante os 9 meses. O pós-parto, após a saída do bebê, o corpo da mulher vai ter essa readaptação, tentando voltar, né, de forma natural ao que era antes da gestação. Mas isso acontece para algumas mulheres e outras não acontece. Algumas vão precisar de ajuda para ter essa regressão. Por exemplo, um dos fatores principais para a questão da diástase, da questão desse aparecimento patológico, a gestante não se exercitar. Então, se você não faz nenhuma atividade física, você tem essa predisposição a ter uma diástase patológica. Se você come muito, ganhou muito peso na gestação, porque grávida acha que come por 2. E não é assim, tá, gente? A gente tem um parâmetro que a gente olha aí para a gestante ganhar de peso. Tá? Por isso que quando o obstetra briga, não é porque ele quer o mal, é porque você pode estar caminhando para um caminho mais difícil, né? A questão, por exemplo, gestantes que ganham 12 quilos, 20 quilos, 30 quilos, tá? O risco de obesidade, de hipertensão, de eclâmpsia, diabetes gestacional, triplica. Então, ainda interfere ainda na questão do bebê. Então, para esse retorno dessa diástase, é muito mais fácil quando você tem muito peso, essa diástase não voltar. Então, ela fica lá aberta. Então, a mulher vai ficar com aquela barriga, como se diz, quebrada, com a barriga mais globosa, gigante na região abdominal, tá? Então, o que é que a gente faz com esse tipo de paciente? A gente precisa colocar esse paciente para voltar para a fisioterapia mais cedo. Geralmente, por exemplo, parto vaginal. A gente pode começar a intervenção ainda ali na maternidade.
Então, por exemplo, a gente já começa com os exercícios propriamente ditos, isométricos, exercícios respiratórios, exercício de contração abdominal, ainda na questão da maternidade. E pacientes que tiveram parto cesárea, a gente espera pelo menos os 30, 45 dias para começar esse tratamento, né? Esse acompanhamento mesmo de diástase em si. Mas a gente não vai tratar só diástase no pós-parto. O que a gente vai tratar também? A questão do comprometimento de assoalho pélvico. Você teve 9 meses que a musculatura ficou fragilizada por Sobrecarregada. peso do bebê, né? Sobrecarregada por conta do peso da criança. Então, a musculatura geralmente, quando a mulher vai voltar para a atividade sexual, tem ponto de dor, ponto gatilho dentro do canal vaginal, a mulher não consegue ter uma relação prazerosa. Principalmente porque ela já tem a dificuldade da questão da amamentação, né? Quem amamenta geralmente já tem a perca da libido, a questão da lubrificação escassa, que é uma naturalidade que acontece na gestação, isso é normal, tá dentro do parâmetro aceitável. Só que a mulher ainda tem o fator que ela não preparou a musculatura íntima. Então, a musculatura íntima, gente, também faz parte do orgasmo, lubrificação, ajuda nessa parte sexual da mulher se sentir, né, mais pronta, mais preparada. E também a gente também tem a parte da dor sexual, que influencia muito nesse retorno. Então a gente começa a liberar os músculos íntimos, trabalhar a função, relaxamento, coordenação, questão da força que a mulher perde. Isso é fato, tá? Da gestação para o pós-parto, a gente vê aquela mudança da paciente que a gente acompanhou. A musculatura ela volta bem mais fraca no período do pós-parto. E justamente isso, porque nos primeiros dias é o desafio. Elas não ficam lembrando que elas têm que exercitar o assoalho pélvico, né? Só quando vão para a fisioterapia, já que a rotina é nova, já que tem a questão do bebê, da adaptação, de não dormir, a privação do sono. Toda essa mudança faz com que ela não exercite a musculatura íntima. Então, ela vai para o consultório para a gente exercitar e reorganizar o corpo dela. Então, a postura, a questão da diástase, assoalho pélvico, são 3 fatores principais para a questão desse acompanhamento pós-gestação, que é a do 4º trimestre. Pode falar, mano. Calma, gente, tem uma pergunta aqui, ó. Tive uma gravidez onde engordei 23 quilos. Tive diástase. É possível voltar ao normal? É sim, tá? Tratamento mesmo, por exemplo, tem casos que são bem graves, extremos, que precisam de cirurgia, mas para chegar nesse nível, a mulher primeiro tem que tentar a fisioterapia pélvica, porque a gente consegue fazer essa regressão dos músculos íntimos, dos músculos abdominais e aproximar as bordas do reto abdominal, dos músculos envolvidos nessa questão, tá? Mas pode sim retornar com fisioterapia, não precisa necessariamente cirurgia. Caso cirúrgico é muito, muito extremo e geralmente a gente consegue reverter na fisioterapia mesmo sem cirurgia. Porque a cirurgia é o quê? É fazer só uma sutura nas bordas do músculo, aproximar e tentar fechar um espaço que não é funcional. Então a mulher ela pode ter sobrecarga de assoalho pélvico, pode perder xixi por conta disso. Então, tem vários fatores que você precisa levar em consideração. Por isso, eu aconselho, faz a avaliação da fisioterapia primeiro. Se você não conseguir um resultado satisfatório, que é muito difícil acontecer, aí você procura um cirurgião. Mas nunca aconteceu comigo das pacientes não terem melhora da diástase, não. Sempre tive resultados satisfatórios, graças a Deus. A Sheilane falou aqui, Salma, sigo seu perfil, admiro demais seu trabalho com Eu gestante. não tô Você vendo é nada show. desses comentários. Tu tá vendo aonde? Oi? Tá vendo, não? É embaixo. Não tô vendo. Aham. Gente, a Obrigada. Salma é expert em gestantes. Ela é uma pessoa assim, topíssima. Quem quiser acompanhamento gestacional, quem estiver já pensando aí e na questão da gravidez, quem quiser acompanhamento, ela é uma profissional maravilhosa, super indico. Todo mundo tá vendo aqui. Quem tá na live aqui tá vendo. Oi? Tu também tá fazendo a mesma especialização que eu, mulher. Ô, mulher. Daqui a pouco nós estamos, né? Vamos fazer uma live só pra isso, né? Não? Porque é Vamos, muito vamos. assunto. E é uma coisa que muita mulher tem dúvida. Muita mulher entra na gestação e não é muito. Não recebe muito essa orientação. A gente vê aí, né, no Instagram, as famosas grávidas, que a gente acha que aquilo ali é normal, né? Ah, diástase, incontinência urinária, a questão do aleitamento, né? Tudo. E tem várias coisas que não. Agora também, Manu, que já estão bem Oi? melhores.
Tem alguns casos agora que eu estou até compartilhando quando as famosas fazem, né, realmente esse preparo, né? Fisioterapia pélvica. Tem a Vivian, que foi do Big Brother, que ela tá fazendo a fisioterapia pélvica, agora no pós-parto ela fez na Agora gestação, então tá as famosas estão aderindo à fisioterapia pélvica, de tanta gente ficar lá clicando no perfil dela. né? Cutucando o perfil delas para se cuidarem e incentivarem a mulherada. Por exemplo, teve Justamente. também aquela Paula Amorim também. A Paula Amorim tá grávida, ela tá fazendo fisioterapia pélvica, ela disse que quer o parto vaginal. Elas associam que seja só o parto vaginal, mas a gente sabe que não é. Tanto cesárea como vaginal precisa desse preparo por conta dos músculos íntimos, né? Mas geralmente associam, vou ter parto vaginal com fisioterapia. Não, não é assim que funciona, não. Ô, gente, vamos encerrar aqui, porque já deu uns mais de 50 minutos de live, certo? Agradeço demais a Salma. Salma é uma profissional maravilhosa. Sigam o perfil dela, certo? Para vocês conhecerem mais o trabalho dela. E eu super agradeço, Salma, Deus abençoe. Super agradeço pela sua disponibilidade para estar aqui nessa sequência de lives, certo? Que a gente está falando de saúde da Marcar mulher. a fisioterapia só, né? Depois. A Oi? gente conversa. Depois vamos marcar só a de fisioterapia, né? Porque fez vários profissionais, mas a gente tem que também puxar também pro nosso lado, né? Que nós somos fisioterapeutas. Pronto. Mas Pois tá depois sobre certo. os temas variados de saúde da mulher, saúde do homem também. Pra quem não sabe, a gente também trabalha, né, gente? Com saúde do homem. A gente não falou nada de homem hoje, mas a gente também trabalha com saúde do homem. Pronto, pois é isso. Vou encerrar aqui, tá certo? Boa noite para todo Beijo, mundo. Beijo, Salma. obrigada a todo Muito mundo. obrigada. Obrigada, Manuzinha. Beijo. Tchau. Tchau.